Oi pessoal, nesse vídeo você só vai encontrar a correção da atividade 3 do Trilha de Aprendizagem. Se você quiser saber mais sobre o sistema imunológico, eu gravei um outro vídeo. Eu ia colocar junto, mas ia ficar muito longo, então eu decidi separar em parte 1 e parte 2. Essa aqui você vai ver a primeira parte apenas com a correção. E a segunda parte eu já publiquei, é só você clicar nos links da descrição ou nos cards. Então vamos lá. Nessa atividade, vocês responderam a esse formulário que já continha os textos e as questões desse livro Trilhas de Aprendizagens que a gente tem usado, tá bom? Então, agora o áudio vai ficar um pouco diferente porque eu tô gravando esse áudio em cima do que eu gravei anteriormente. Então, vamos para o primeiro exercício. Já ouviu falar que existem algumas doenças que só pegamos uma vez? Como catapora, sarampo ou cachumba, e às vezes nós nem pegamos. Já assistiu nos noticiários reportagens informando que depois de pegar o novo coronavírus a pessoa fica protegida? Aqui a pergunta era: por que você acha que isso acontece? Então, por que você acha que depois de pegar uma doença a gente pode ficar protegido? É justamente o que a gente acabou de falar sobre as nossas células de memória. Quando o nosso corpo entra em contato com vírus que causam cachumba, por exemplo, nossas células de defesa identificam esses patógenos e expõem os seus antígenos. Sendo assim, outras células, como a gente já viu, conseguem memorizar aquelas informações. Da próxima vez que você for exposto a esse mesmo vírus, o seu corpo vai já saber como agir e vai conseguir já produzir anticorpos contra o vírus da cachumba, e aí você não vai ter essa doença de novo, você não vai desenvolver os sintomas. O vírus não vai conseguir se reproduzir no seu organismo. Existem algumas reportagens que indicam, alguns estudos talvez, que indiquem que o novo coronavírus, depois que você pegou uma vez, você fica protegido, você fica imune. Mas, na verdade, não existe nenhum estudo consistente que comprove essas informações. Por isso, a gente precisa continuar tomando cuidado. Então, a resposta aqui, por que você acha que isso acontece? Você deveria falar sobre as células de memória do nosso organismo. Significa, então, que depois que você pegou o vírus uma vez, o seu corpo já sabe como agir da segunda vez, da terceira e assim por diante. Nesse texto, a gente encontra algumas informações. Primeiro que a gente tem dois tipos de resposta imune, a inata e a adquirida. Na imunidade inata, a gente vai estar se referindo a uma defesa natural do nosso organismo, uma defesa que a gente já nasceu com ela e que vai tentar bloquear a entrada de corpos estranhos no nosso organismo. A gente pode dizer que a pele, a tosse, o espirro, as mucosas do corpo, como na sua boca, no nariz, os seus órgãos, a acidez do estômago, por exemplo, fazem parte dessa primeira linha de defesa. A pele, por exemplo, é uma barreira natural contra a entrada de micro-organismos no nosso corpo. Por isso que quando você tem um corte, é muito importante que você limpe aquele corte, que você ponha um band-aid ou alguma outra coisa assim que impeça que micro-organismos, bactérias, vírus entrem na sua corrente sanguínea através daquele corte na sua pele. A segunda questão, então, estava perguntando, considerando essa imunidade inata, como que o nosso organismo pode agir para que não seja contaminado pelo vírus da gripe? Eu percebi na correção que muitos de vocês não compreenderam as perguntas desse questionário. Vocês leram, por exemplo, imunidade inata e colocaram o que é imunidade inata. Não é uma informação errada, muitos de vocês colocaram informações certas, mas é a resposta errada a essa questão. Aqui é só para você considerar o que está dizendo ali no texto acima da imunidade inata para responder como que o nosso organismo pode agir para que não seja contaminado pelo vírus da gripe. Ou seja, o que tem no nosso corpo que evita essa contaminação pelo vírus da gripe? A gente tem mecanismos de defesa que a gente já nasceu com eles, como, por exemplo, a nossa tosse, o nosso espirro. As mucosas do nosso corpo acabam nos protegendo desse vírus da gripe, por exemplo. Quando você espirra, quando você tosse, você está mandando várias partículas para o ar.
Isso pode ser muito perigoso, porque é a partir disso que você consegue contaminar outras pessoas, por exemplo, mas é uma defesa do seu organismo numa tentativa de expulsar esse micro-organismo estranho. As mucosas do nosso corpo também, elas vivem bem úmidas, tem os pelinhos do nariz, que também promovem essa umidade, para que você consiga se proteger desse vírus. Já na imunidade adquirida, como diz esse próximo texto, que pode ser adaptativa ou específica, ela é ativada quando o nosso corpo entra em contato com o antígeno, como a gente já viu. Então, depois que o seu corpo entra em contato com esse antígeno, algumas substâncias, né, que são encontradas ali nas membranas das bactérias, dos fungos, dos vírus, elas vão desencadear a produção de um anticorpo específico. O contato com esse antígeno ele pode ser natural, como um vírus que está no ar ou bactérias no alimento, ou ele pode ser induzido, como acontece quando a gente é vacinado. Se o nosso corpo é capaz de reconhecer o antígeno e produzir um anticorpo, por que a gente fica doente então? Como a gente disse, demora um pouco para que esse reconhecimento aconteça e para que essa produção de anticorpos aconteça. Pode ser também que você tenha outras doenças associadas ou condições que a gente vai ouvir a nossa avó, a nossa mãe falando que você precisa ter um sistema imunológico forte. Significa que às vezes você pode ter algum problema nutricional, alguma coisa acontecendo no seu organismo, que essas células podem estar um pouco enfraquecidas, vamos dizer assim. Elas não vão funcionar tão bem, o que vai fazer com que a sua resposta imunológica seja um pouco mais lenta e você não esteja preparado para produzir os anticorpos específicos para essa doença, para esse patógeno. Os anticorpos, eles são específicos para cada antígeno. Então, cada vez que a gente entra em contato com um novo corpo estranho, o nosso sistema imune precisa reconhecer e produzir um anticorpo adequado. Esse tipo de resposta imune, ela não é imediata. Como a gente falou, o organismo precisa de um tempo para cumprir todas as etapas de eliminação do antígeno. Por outro lado, o sistema imunológico, durante o processo de resposta de um patógeno, ele vai formar células de memória, que são o que a gente já disse. Essas células vão garantir uma resposta imune rápida, caso você entre em contato com o antígeno uma segunda vez. Na pergunta 4, então, como um agente invasor pode ser reconhecido pelo sistema imunológico? Se esse agente invasor estiver lá pela primeira vez, então vai acontecer o que a gente viu. Os nossos patrulheiros, né, que são os linfócitos T e os macrófagos, eles vão atacar esse agente invasor. O macrófago vai expor os antígenos, que são as fechaduras, e os linfócitos vão produzir as chaves, que quando ligadas ali, né, vão produzir anticorpos para acabar com esses invasores. Da segunda vez que esse agente invasor for reconhecido, as nossas células de memória vão ajudar, porque elas já vão saber como produzir essa resposta imune rapidamente. A quinta questão é muito interessante. Talvez você nunca tenha parado para pensar por que você tem febre. Nessa questão, você deveria pesquisar sobre a relação que a febre tem com a resposta imunológica. A febre, ela é muito interessante porque ela é basicamente um processo natural do nosso corpo. Na verdade, o seu corpo vai aumentar a temperatura interna com o objetivo de acabar com esses patógenos. Algumas bactérias, vírus, alguns patógenos, eles conseguem sobreviver na temperatura média do nosso corpo, que é cerca de 37 graus. Mas quando você é infectado, o seu corpo ele vai tentar acabar com esses patógenos aumentando, elevando a temperatura, deixando uma temperatura mais quente, uma temperatura mais elevada, para que esses micro-organismos mais sensíveis, então, à temperatura, possam ser mortos. Então, a gente tem febre como uma reação, como uma resposta a esse patógeno. A relação que a febre tem com a resposta imunológica é exatamente essa. O corpo vai elevar a temperatura para tentar acabar com esses patógenos.
Considerando o que você estudou ao longo da atividade, a gente pode pensar que o novo coronavírus. Vamos pensar sobre o novo coronavírus causador da Covid-19. A pergunta é: por que o nosso organismo não consegue se defender rapidamente desse vírus? A resposta aqui, se você prestou atenção nos textos, se você prestou atenção na aula, você já vai saber. A gente nunca foi exposto antes a esse vírus causador da Covid-19. Existem outras variações, outros tipos de coronavírus que causam outras doenças que já foram epidemias antigamente, recentemente até. Mas esse novo coronavírus, o nome já diz, ele é novo. O nosso corpo ainda não tem as defesas necessárias. Nós ainda não produzimos anticorpos, por exemplo, contra esse vírus. Então, o nosso corpo não consegue nos defender rapidamente dele. Na última questão, do trilha de aprendizagem, a gente tem uma tirinha em que o pai conversa com o filho sobre que essa coisa que a gente está passando agora é uma luta da humanidade. Nessas horas, a gente precisa da união de todos. E o Armandinho, que é esse menininho, fala que a união agora é ficarmos todos separados. Aqui você devia dizer por que é necessário que isso aconteça e qual é a mensagem que essa tira nos transmite. Essa tira transmite a mensagem de que é necessário que todos nós fiquemos separados para evitar a transmissão desse vírus. Que é exatamente esse o conceito do isolamento social. Se você evitar entrar em contato com outras pessoas e manter os seus hábitos de higiene, pode ser que você não contraia esse vírus. E se você contrair esse vírus, você deve ficar em quarentena na sua casa até que você melhore, tomando muito cuidado para não transmiti-lo para outras pessoas. Logo depois eu colocava 2 vídeos para vocês. No primeiro vídeo, ele explicava um pouco a batalha do sistema imunológico contra o coronavírus. Então, como que o nosso sistema imunológico age se a gente entra em contato com esse vírus novo. E um outro vídeo era como se proteger da Covid-19, que aí eram hábitos de higiene, manter a distância das pessoas, lavar as mãos com água e sabão. Essas questões eu não vou corrigir porque vocês já têm esse gabarito. Tem um outro vídeo também sobre a diferença entre vírus e bactérias. Esse vídeo é muito importante que você veja, porque eu tenho visto muitas pessoas por aí confundindo vírus e bactérias. Muitas pessoas que não sabem a diferença e também não entendem que algumas doenças são causadas por vírus e outras doenças são causadas por bactérias. E a importância do antibiótico contra bactérias. O antibiótico, ele não vai agir contra o vírus. O antibiótico é um remédio que você vai tomar para combater as bactérias que causam algumas doenças. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. A gente vai fazer outros vídeos, a gente vai fazer outras atividades sobre esse tema. Eu sei que é um tema complexo, então não fica muito ansioso, não queira arrancar os cabelos, porque imunologia foi uma das matérias mais difíceis que eu tive na faculdade. São muitos detalhes, muitos nomes, mas são processos extremamente interessantes. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta se você tem gostado desses vídeos, se eles têm te ajudado. E até a próxima!